Caros amigos, vou utilizar esta introdução para expor um pouco daquilo que eu estou a sentir. Eu acho que tenho que ir ao médico, porque não bate certo. O meu sentimento não bate certo com a generalidade daquilo que tenho lido, que tenho ouvido, que tenho pesquisado. Algo não bate certo. É tudo tão, mas tão bullish. Por exemplo, eu passei as últimas 3 horas a preparar este episódio. E li imensas coisas e ouvi imensas coisas. E é impressionante. As pessoas estão super otimistas. Mas isto está-me a preocupar, porque quando eu passei pelo bear market, era exatamente o sentimento oposto. Havia muita gente, de facto, a falar que Bitcoin ia aos 12 mil, aos 10 mil, aos 9, aos 3 mil. E eu, feito parvo, na altura andava a comprar Bitcoin, certo? Hoje, pelos vistos, não fui parvo nenhum. Eu se calhar neste momento devia estar a fazer o oposto, devia estar a começar a vender. Mas ainda não vou fazer porque o meu lado racional ainda me diz que não é a altura de o fazer. Apesar do meu lado emocional dizer, Alex, tu devias vender alguma coisa porque isto está demasiado esticado e nós vamos ter uma correção. Se calhar na próxima semana, no próximo mês, não sei, quiçá, e pode ser uma coisa momentânea e depois voltar a subir. Mas pronto. Eu tinha que tirar isto do meu peito, tinha que desabafar um bocadinho convosco e estou a fazer na introdução, que eu sei que é quando mais pessoas estão a ouvir, para dizer o quê? Não é crime nenhum tirar lucro, certo? Ninguém vai preso por causa disso e ninguém fica pobre por causa disso. Se tu sentes o que eu estou a sentir, é pá, se calhar, e precisas desse dinheiro para a tua vida, eu acho que ninguém vai ficar chateado se tu ganhas dinheiro com isso, certo? Isto não é aconselhamento financeiro, como é óbvio. Mas se não precisas desse dinheiro para a tua vida, como por exemplo é o meu caso, a minha vida, felizmente, de professor não é afetada pela minha vida de criptomoedas, pronto, é naquela, ok, se isto caiu, pá, fica um melão muito grande, mas pronto, acredito que depois mais cedo ou mais tarde Bitcoin vai obviamente passar os 100 mil, sair aos 150 mil e tudo mais. Eu não acredito muito naquelas ideias que até ao final do ano nós vamos chegar aos 300, 400, 500 mil, eu acho que isso para mim não faz qualquer sentido, salvo o que nós vamos falar neste episódio, que será um enorme crash bancário. E o título deste episódio é exatamente a falar sobre a situação bancária que pode potenciar essa subida. Porém, eu tenho que dizer aquilo que eu estou a sentir e eu acho que o mercado está efetivamente esticado e eu acredito que nós vamos ter uma correção. Meus amigos, se me enganaram, enganei-me e o mercado vai continuar a subir e eu, atenção, não estou a vender. E vou ficar, obviamente, contente por o meu racional ter ido contra o meu emocional. Certo? Agora, quem é que estará certo? Não faço a menor ideia. Vamos lá ver. Meus amigos, será obviamente um episódio bullish, não é? Tem sido sempre assim. Portanto, preparem-se. Se gostam de ficar entusiasmados, é isso que vai acontecer. Vamos lá. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Já sabem que aqui encontram as principais notícias, também análise de dados on-chain, também análise gráfica. Hoje vai ser essencialmente para falarmos sobre notícias e temos que falar sobre o que está a acontecer com o setor bancário. Mas não posso deixar de realçar que vocês simplesmente destruíram o botão do like, em que já vai em 1202 likes, porque eu pedi 1000 para divulgar a minha estratégia e vocês simplesmente rebentaram os likes. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado pela consideração que têm em mim, porque acham que a estratégia que eu vou implementar vai ser útil para vocês. Pelo menos a curiosidade aí está. E a única coisa que eu peço é que continuem a fazer. É 1 segundo da vossa vida e vocês nem imaginam o impacto que isso tem num canal pequenino como o meu para projetar o canal para outros voos. Portanto, o meu sincero obrigado. E esta semana vou fazer então um episódio a dizer qual é a estratégia que eu tenho de saída do mercado. Está bem? Antes de avançar, também não posso deixar de realçar que nós para o próximo mês vamos ter que apresentar as nossas declarações de impostos. Vocês já sabem, quem está efetivamente só em cripto não vai ter que o fazer, ou seja, não vai ter que declarar nada, mas quem já fez operações em euros, por exemplo, fez conversões de cripto para euros, vai ter que efetivamente fazer essa declaração. E se és muito ativo no trading, tu vais precisar, até porque aquele live que nós fizemos com o Mário Moura, o contabilista, a conclusão é óbvia. Não há possibilidade nenhuma da pessoa fisicamente
pesquisar tudo em diferentes plataformas, em diferentes carteiras e saber todos os seus movimentos. Portanto, tu vais precisar de uma ajuda externa e existem diferentes pacotes que o fazem, diferentes aplicativos que o fazem, mas eu recomendo a CoinTracking porque ela é tremendamente completa, é uma das melhores do mercado e vais ficar muito, muito, muito bem servido. Portanto, se estás nessa situação, meu caro, isto não é apenas blá blá blá, é mesmo a sério, vais precisar disso e eu recomendo que utilize então a CoinTracking. Como tu podes ver, tens uma série de plataformas que eles têm parcerias, bem como também carteiras, e vais ficar muito bem calçado a utilizares a CoinTracking. Tens no final do episódio o link vai aparecer um logotipo em que podes carregar aqui diretamente onde diz CoinTracking, vai diretamente para o meu desconto, em que tem um desconto de 10% e se pagares em Bitcoin tem um desconto de 15%. Portanto, é de aproveitar. Vamos então falar, e temos que falar sobre as últimas novidades ao nível do mercado tradicional, que nós tivemos então os dados do CPI, portanto a inflação prevista americana era de 3,1 anual e passou para 3,2. O Core CPI passou de 3,7 para 3,8. Não são boas notícias, temos de dizer isto de uma forma direta, porque a ideia é que a inflação baixe, porque se a inflação não baixar, as taxas de juros não vão baixar. Se as taxas de juros não baixam, as pessoas vão manter dificuldades ao nível do pagamento dos seus créditos e outras entidades, como os bancos, vão ter exatamente essas dificuldades, mas isso já vamos falar mais à frente. Qual é a perspectiva neste momento do mercado? É que não vai haver descida das taxas de juros nem em março, nem em maio, e é só lá para junho que 62% dos analistas do mercado prevêem que haverá uma descida das taxas de juros. Lembro, nós estamos ainda acima dos 5%, é uma taxa de juros elevadíssima e que isto é difícil sustentar durante muitíssimo tempo. Agora, o que é que pode acontecer com o setor bancário? Como vocês sabem, os bancos têm que se financiar, ok? E para se financiar, obviamente, que as taxas de juros são importantes. Se nós temos taxas de juros muito elevadas, os bancos, obviamente, vão ter maiores dificuldades. Quem diz os bancos? Por exemplo, os bancos centrais, não é? Vão ter maiores dificuldades em ir aos mercados a buscar o dinheiro porque está efetivamente mais caro. E há neste momento uma situação que já estava prevista, mas que entrou agora em vigor, que é a ajuda que o Fed deu aos bancos quando nós tivemos aquela queda do Silvergate e outros, neste momento terminou. Ou seja, os bancos neste momento estão sozinhos e eles precisam de se desenrascar para ir buscar liquidez ao mercado. Só que as taxas estão tão altas que torna difícil ir buscar exatamente essa liquidez. Portanto, este é um aspecto que é efetivamente preocupante e deve preocupar as pessoas, nomeadamente os americanos, que têm o seu dinheiro nesses mesmos bancos. E lembro que aquilo que aconteceu recentemente é que nós já tivemos um banco, que é o New York, agora esqueci-me o nome dele, New York Community Bank, está aqui, obrigado, está aqui dito, em que teve um crash significativo no seu ativo. Como vocês podem ver aqui, atenção, estamos a ver numa perspectiva mensal, mas ele teve uma queda mais ou menos de 82%. Portanto, obviamente que isto não foi positivo. Reparem bem a descida muito abrupta que aconteceu neste setor, neste banco, e nós tivemos os clientes então a retirar uma verba significativa do New York Community Bank, em que não foi da mesma dimensão como o Silicon Valley Bank, em que se foi levantado tentaram levantar cerca de 42 mil milhões de dólares num único dia, enquanto que aqui com o New York Community Bank foi cerca de 6 bilhões, ou seja, 1.000 milhões de dólares em depósitos do dia 5 de fevereiro e 5 de março. Deixou então uma base de depósito de banco de cerca de 7% mais baixa, reduzindo a ação para 77 bilhões de dólares. Isto obviamente que não é bom para a economia, mas eu acho, na minha opinião, até porque no passado já vimos exatamente isso, eu acho que isto pode ser bullish para Bitcoin. E vamos a factos concretos. O que é que aconteceu quando nós tivemos a queda do Silicon Valley? Okay? Lembra-se que o Bitcoin tinha tido uma correção mais ou menos dos 24 mil dólares até à zona dos 19 mil dólares, e havia muita gente a pensar que isto seria a continuação de queda para cairmos abaixo dos 16 mil para ir aos tais 12 mil dólares, até que tivemos exatamente onde está aqui esta setinha no dia
10 de março, a notícia do Silicon Valley que teve efetivamente um grande problema. O que é que aconteceu logo a seguir? Bitcoin começou a reagir de uma forma muito expressiva. E isto significa que Bitcoin foi vista como uma proteção de capital. Eu acho que isto não foi apenas e só uma coincidência, mas eu acho que é mesmo factual e que as pessoas começaram a ver exatamente isso, Bitcoin a ser vista como uma proteção de capital, tal e qual como o ouro. Com esta notícia que nós tivemos do New York Community Bank, reparem o que é que aconteceu a Bitcoin. Nada. Portanto, as pessoas não se preocuparam com isso. E o que aconteceu nos passados alguns dias, Bitcoin começou exatamente a subir também. Ou seja, não foi afetada por qualquer impacto negativo relativamente à situação bancária. Portanto, isto quer dizer para mim que Bitcoin vai estar muito bem cotada, ou pelo menos vai ser das principais escolhas para os americanos se houver efetivamente uma crise bancária. Mais ainda, quando as portas do mercado tradicional neste momento estão escancaradas via ETFs, vocês sabem, já são os maiores de sempre ao nível de volume e de investimento, pelo menos a história americana. E não sou só eu que penso exatamente assim. Este episódio que deu na passada sexta-feira do Crypto Banter, atenção, se vocês não querem sentir FOMO, não vejam isto. Vocês estão a precisar de sentir FOMO, vejam isto, porque vocês vão ficar a babar-se. Eu acabei de ver isto e eu assim, dá-me vontade de ser irresponsável. Foi o que eu pensei, eu vou ser irresponsável e vai ser all-in e com alavancagem e tudo mais. Obviamente que isto depois passou-me rapidamente, não é? Mas aquilo que foi dito por estes dois senhores que aqui estão, que é o Ron Paul e o Dan Tapiero, é tremendamente bullish. E eles falaram da situação bancária e peço que para vocês ouvirem, que eu acho que é de facto relevante. São cerca de 3 minutinhos. Connected to the implosion in the smaller banks in the U.S., gold historically has really had a very strong correlation with, it used to be the BKX, but I think the 4,000 banks that exist in the U.S. versus sort of 50 in most normal countries, all those small community banks, regional banks, they all got crushed by this bond move, and I don't know what the need and purpose is of all those banks. Kathy Wood, I think very smartly, sort of 5 years ago, said, in 10 years, there'll be no US banking system. The number of banks will decline 90% or something like that, she said. And I thought, wow, not even I think that. I don't know that she was thinking that a bond meltdown would drive the collapse of those banks, but just the more those banks go down, the more bullish it is for gold and Bitcoin, and what I think is the beginning of a dollar bear market. Wow. So dollar bear market, banks collapsing. I mean, we are seeing warning signs. There was the bank in New York, the name escapes me. Is it New York Bank or one of the banks in New York? New York Community Bank. New York Community Bank. And that I think was bailed out this week with $1 billion bailout. Do you think that's the first crack? Do you think that's the first, canary in the coal mine? Step back. I mean, I even started in this crypto journey back in 2012, 13, because of this whole process. It happened in Europe, and it's been a rolling process. An excess leverage society will end up destroying all of its banks. So this has been an ongoing thing. So it's not going to stop until they all disappear and you end up with some sort of nationalized banking system. You know, half the European banks are still insolvent technically. You know, they're just being propped up by the ECB because you can't lose Deutsche Bank because it's the largest bank in Germany. Let me throw something at you guys, because you guys talk to TradFi guys all the time. If the banks do start to collapse and we start getting, I don't know, Fed bailouts, no Fed bailouts, Treasury bailouts, no Treasury bailouts, is that a real reason for people to move into Bitcoin? And I mean, when I say that, will people really move their money out of the banking system into other assets, into gold? I'm sure they will, because I think that's the traditional safe haven asset. That's why I got into crypto. That's why I bought Bitcoin in the beginning, for exactly this. And so, yes, over time, people will realize that self-custody of your own money
is a better thing than holding in a banking But system. that's not the ETF though. When you say that's not people, you're not saying people are going to withdraw their money out of the bank and go and buy BlackRock IBIT ETF. It's a combination of both, right? If they understand that it helps the Bitcoin price rise, they'll buy Bitcoin, much like they'll buy the gold ETF. But many people, much like they do with gold, buy physical gold, they'll buy physical Bitcoin as well. É assim, faz sentido o que eles estão a dizer, é certo. Mas isto, por um lado, o problema principal neste momento é ou os bancos, ou as taxas de juros baixam, para os bancos poderem estar de uma forma mais com a cabeça fora d'água. O Rob Paul disse que muitos dos bancos na Europa estão com uma situação muito difícil. Ou então vai ter que haver um apoio estatal para parte dos bancos, e se calhar muitos têm que ser nacionalizados nos Estados Unidos, como também foi dito. Eu, porém, não acredito que a maioria das pessoas irá ver Bitcoin como uma fuga de capital. Não acredito. Para já, porque não há esse conhecimento. Em Portugal não há de certeza absoluta. Ainda é visto como um ativo com uma imagem muito negativa de scam e tudo mais. Eu acredito mais que as pessoas, por exemplo, vão se refugiar no ouro, como é óbvio, do que em Bitcoin. Mas para quem já domina isto, com o passar do tempo, passar dos anos, não estou a falar que isto vai ser para o mês que vem ou assim, mas com o passar dos anos, eu acredito mesmo que vai haver cada vez mais pessoas a colocarem uma percentagem do seu portfólio em Bitcoin, exatamente para se protegerem. Não só da inflação, não só exatamente da desvalorização também do dólar e do euro e das suas moedas fiduciárias, mas também como proteção deste sistema falido que é completamente provou-se que não funciona, que é o atual sistema todo financeiro. E Bitcoin tem essa vantagem porque não tem dono, ok? É uma proteção de capital fora do tradicional, que de facto pode funcionar como hedge para os próximos anos. E é por causa disso que Bitcoin, independentemente daquilo que eu disse na introdução, é que nós podemos ter uma correção que pode demorar uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, meio ano, não faço ideia. Ou mesmo não haver nenhuma correção. A tendência de Bitcoin para os próximos anos vai ser efetivamente de alta, na minha opinião. E ainda por cima temos o choque de supply que acontece sistematicamente de 4 em 4 anos. Por causa disso é que parece-me a mim que faz todo o sentido as pessoas colocarem um bocado dos seus investimentos em BTC. E quando eu digo um bocado é 5, 10%, 15%, principalmente para quem tem muito, muito dinheiro, certo? Quem tem pouco dinheiro não é por causa disso que não é por investir 200 euros em Bitcoin que vai ficar rico, não há nada disso, não é? Se calhar pode daqui uns anos passar a ter 1000 euros, mas quem tem muito dinheiro acho que faz efetivamente todo o sentido. E há outro aspecto que é também bastante bullish para o ciclo de Bitcoin, que está relacionado com o mercado imobiliário. Porque eu já vi este gráfico aí por diversas vezes e supostamente nós estamos na fase final de uma mega subida de cerca de 18 anos, 18.6, há uma teoria que é os 18.6 anos em que o mercado imobiliário sobe, ok? Há sempre uma correção assim, mas por norma são cerca de 18 anos em que nós temos essa subida. E a subida, o final desses 18 anos, é em 2025/2026. E a partir daí depois nós vamos ter uma correção profunda de cerca de 4 anos. E por norma isso afeta os mercados, ok? Portanto, nós podemos estar exatamente nesta fase mais agressiva e mais impulsiva, e podemos ver isso no Nasdaq, no SP500, no Dow Jones e tudo mais, para depois termos um período muito longo, cerca de 2, 3, 4 anos ou mais, de a tal mega recessão que se fala. Portanto, esta pode ser a última oportunidade para as pessoas ganharem algum dinheiro e faturarem nos mercados antes de uma recessão/depressão. Ou seja, um rebentar de tudo isto, da dívida que é astronómica, quer das pessoas, dos créditos pedidos, quer as dívidas dos países também está super elevada. E nós precisamos ter isso em consideração. A dificuldade maior qual é? É saber quando sair. E é isso que torna tão difícil neste momento aquilo que eu estou a sentir. Se calhar muitos estão a sentir, até que ponto já não deveríamos estar a sair do mercado. Outros vão dizer, Alex, isso é muito, muito cedo. Bitcoin vai ficar imune a tudo isso, porque tudo aquilo que tu acabaste de dizer, ela vai ser vista como uma proteção de capital. Concordo. Mas e se não for? E se o dinheiro for fugir todo para, como diz Donald Trump, vai fugir sempre para a moeda principal a nível mundial, que é o dólar, certo?
é estas as minhas dúvidas que eu efetivamente tenho, que estou a partilhar convosco, de peito aberto, e seguramente que vocês também devem sentir exatamente mesmo. Bem, vamos agora continuar com as notícias bullish. Bitcoin pode enfrentar uma crise de liquidez dentro de 6 meses. Alerta ao fundador da CryptoQuant. Não é nada de novo, aquilo que nós já falámos, está tudo relacionado com a quantidade de Bitcoin que está a ser comprada pelos ETFs e pelo supply, a crise supply que poderá existir nos próximos 6 meses. Portanto, ele diz que nos próximos 6 meses, basicamente, Bitcoin está disponível, vai desaparecer via o ritmo de compra sistemática e incessante que está a acontecer com estes ETFs. O JP Morgan fala que os ETFs de Bitcoin devem acumular cerca de 60 bilhões nos próximos 3 anos. Há quem diga que isto é uma previsão muito, muito pessimista, apesar de ser otimista, porque 60 bilhões de dólares nos próximos 3 anos é efetivamente um valor significativo, mas nós já vamos em 10 bilhões no espaço de praticamente 2 meses. 10 bilhões, ok? Portanto, se falar em 60 bilhões em 3 anos, se calhar um bocadinho de vistas curtas, meu amigo. O pessoal aqui do JP Morgan já está a ser demasiado conservador. Outra grande notícia. Grandes corporações e grandes wirehouses estão a preparar-se para comprar Bitcoin. Portanto, espera-se que instituições que representam trilhões de dólares em ativos comprem ETFs de Bitcoin em spot até junho deste ano, segundo o Sr. Matt Hogan da Bitwise. Portanto, eles fizeram um memorando, e o memorando está aqui, em que dizem que foi no dia 9 de março que foi enviado aos investidores pelo diretor da Bitwise, em que ele diz que a Bitwise já está envolvida em discussões de devida diligência séria, ou seja, uma coisa mesmo relevante e séria, com grandes corporações, wirehouse e consultores institucionais, que estão a procurar aumentar a sua exposição de Bitcoin nos próximos meses. Portanto, a falar, obviamente, de mercados com trilhões sob gestão. E isto é tal coisa, é isto que pode de facto tornar este ciclo todo diferente, portanto este capital do mercado tradicional a entrar em cripto, nomeadamente Bitcoin. Outro aspecto bullish, Tailândia autoriza investimentos institucionais em ETFs de Bitcoin, portanto a SEC lá do sítio adotou uma nova postura regulatória, permitindo agora que investidores institucionais e indivíduos de alto património investam em fundos negociados em bolsa de criptomoedas. E tal coisa, não é apenas os Estados Unidos, certo? Eu sei que são a maior economia do mundo, mas se nós juntarmos tudo o resto, equivale à economia americana ou até supera um pouco. Certo? Portanto, isto também, obviamente, são boas notícias. Uma grande notícia, meus amigos, que passou despercebida para muita gente, é que a Bolsa de Valor de Londres vai oferecer produtos de Bitcoin e Ethereum. Eles chamam aqueles produtos um ETN. É semelhante aos ETFs, mas tem algumas diferenças, ok? E não estamos a falar apenas de Bitcoin, estamos a falar também de Ethereum. Portanto, daqui a uns tempos, a Bolsa de Valores de Londres vai poder comprar então o equivalente a um ETF de spot para Bitcoin, mas também Ethereum. Portanto, efetivamente, boas notícias. Vocês podem ver aqui exatamente. Oi, está aqui. O ETN de criptomoedas é proposto, é fisicamente lastreado, ou seja, não é alavancado, tem um preço de mercado ou outra medida de valor subjacente que seja fiável e publicamente disponível e tem criptoativos Bitcoin ou Ethereum subjacentes. Portanto, efetivamente, boas notícias, mais uma vez, para Bitcoin e Ethereum, neste caso. Verdadeira alta de Bitcoin ainda não começou. Então, tal coisa, isto é tudo muito bullish. Mas quem o disse não fui eu, tipo qualquer, não é? Nem em conversa de café. Quem disse isto foi o fundador de Tether. Obviamente que as pessoas podem dizer, isso é biased, porque ele também tem interesse que o mercado suba, porque se o mercado subir mais gente também e Tether e tudo mais, ou então depois até pode sair para Tether, pronto. Mas ele diz que Bitcoin pode alcançar uma faixa de preço mais ou menos dos $300 mil no pico deste ciclo de alta. Não sei, mas é que fica aqui a sua previsão. Uma previsão muito curiosa foi a previsão da Casa Branca para Bitcoin. E pelos vistos, a White House está a apontar Bitcoin para $250 mil. Eu quando vi isto fiquei, passaram-se, só pode. O Biden passou-se. Está tão desejoso de ganhar votos que neste momento já está a dizer que Bitcoin vai a $250 mil. Portanto, quem o disse foi um senhor Pierre Rothschild, se é assim que se diz, que é o vice-presidente da pesquisa da Riot Platforms, que agitou as águas com a sua interpretação da posição do governo dos Estados Unidos em relação a Bitcoin. Portanto, não foi o Joe Biden que disse isso. Mas aquilo que vocês podem ver aqui é que tem... Então, amigo, está aqui.
tem aqui uma previsão que o Bitcoin em 2025 está mais ou menos ali nos $75.000, certo? Eu não sei se eles receberam um memorando, mas Bitcoin já chegou a essa zona, certo, amigos? Portanto, tem que se atualizar, ok? Então, se eles estão a pensar num crash, atenção, e aí, calma, eles têm razão. Mas a previsão deles é que 2026 anda ali pelos $125.000, 2027 $150.000 e assim sucessivamente. Ou seja, a previsão deles, eu acho que isto é o que é mais importante, a previsão da Casa Branca, ok, é que Bitcoin vai continuar a subir e vai continuar a ganhar dinheiro, a ganhar relevância perante o dólar. E não é só a quem está dentro da Casa Branca que está a dizer. É um dos próprios candidatos à presidência americana, que é o Sr. Donald Trump, que defende que Bitcoin, defende o Bitcoin, diz que se diverte com a criptomoedas. Portanto, lembrar que este senhor no passado disse que Bitcoin era uma fraude, ok? E que era uma ameaça clara ao dólar. E eu neste momento já fiz disparado, o que é que eu fiz? Mas o que ele disse agora é que diverte-se com estas moedas e tal, e que já chegou a aceitar pagamentos com cripto, nomeadamente com Bitcoin. Portanto, eu acho que ele vai ser claramente uma pessoa que não vai criar grandes obstáculos a Bitcoin, mas também não vai fazer nada por ela, na minha opinião. Eu acho que ele é um profundíssimo defensor do dólar e vai continuar a acreditar no dólar e vai continuar a defender o dólar, mas vai compreender que Bitcoin é um ativo relevante e que é uma parte do mundo financeiro, não um rival a uma moeda fiat, que eu também acho que nunca será um rival a uma moeda fiat, mas, por exemplo, um rival sim do ouro. E eu acho que ele vai aceitar isso e vai compreender isso. Atenção, não estou a dizer que ele vai ganhar as eleições, mas é obviamente uma possibilidade. Futuros de Bitcoin da CME atingem marca de $10 bilhões em Open Interest, portanto, o mercado tradicional está on fire, está a apostar muitíssimo em BTC, mas isto preocupa-me porque estamos a falar de futuros e é tal coisa. A alavancagem neste momento nominal já é cerca de 10,3 bilhões de dólares. Portanto, se Bitcoin começa a cair de uma forma rápida, o que vai acontecer é que nós vamos ter um flash crash do mercado institucional. E se temos um flash crash do mercado institucional, meus amigos, é obviamente uma queda muito profunda ao nível do preço de BTC, e aí nem vai haver ETFs que o salvem dessa queda momentânea. Atenção, digo mais uma vez e sublinho, não acho que Bitcoin vai entrar num bear market, mas nós podemos ter efetivamente uma queda nos próximos tempos. Isto é tal coisa, um gajo diz isto tantas vezes que até que de acertar, mas eu não vou ser aquele que disse, estão a ver, eu andava a dizer isto e acertei, ok? Mas mais cedo ou mais tarde acho que vai haver. Até um dos sinais preocupantes é exatamente este, porque a nível de realização de lucro, reparem, o pico que aqui está, semelhante ao que aconteceu em janeiro de 2021, antes efetivamente do topo do bull market, mas muito lá para a frente no bull market, e nós podemos estar a ver efetivamente algo semelhante. Agora, se BTC continuar a subir e chegar aos 80, 90, 100, 150 mil, estes raios de realização de lucro vão ser ainda maiores, certo? Exatamente porque o preço de BTC está mais alto e as pessoas obviamente ganharam mais dinheiro, principalmente se entraram mais cedo. Portanto, mas não deixa de ser relevante. O que está a acontecer agora com o Ethereum também é importante e é um dos sinais que nós podemos ter, e está a abanar um bocadinho nos próximos dias, é que amanhã nós vamos ter então a atualização de Dencun, que é uma atualização bastante importante, principalmente para as camadas 2, que vão baixar as suas taxas de uma forma muito expressiva, cerca de 75%. Não vai afetar a camada principal, a Layer 1 de Ethereum. Okay? Se afetar é uma coisa irrisória. Mas as L2 de facto podem ter uma subida do preço, não estou a dizer se calhar já, porque até podemos ter o Buy the Rune Sell the News, mas depois lá mais para a frente poderá ter exatamente esse evento. Falando também de Ethereum, e isto é bastante bullish para Ethereum, Hong Kong está a planear lançar o seu primeiro ETF em Ethereum, ultrapassando os Estados Unidos. Já vamos falar sobre os Estados Unidos. Hong Kong então está a aproveitar este atraso com cerca de 10 instituições financeiras, supostamente a prepararem-se para aplicações do ETF de Ethereum. Especialistas da indústria acreditam que um lançamento bem sucedido perante os Estados Unidos, ou contra os Estados Unidos, poderá impulsionar Hong Kong a ser um líder no espaço criptográfico. Eu acho que Ethereum, obviamente, como segunda moeda principal, pode ser um target
muito interessante de um grande rival dos Estados Unidos como é a China. Portanto, compreende o papel crítico da inovação na atração de capital no estabelecimento como principal portal de criptografia na Ásia, e o CEO da ASCII Exchange enfatiza a urgência de oferecer produtos cripto ETF. Ele adverte que o atual domínio das instituições dos Estados Unidos poderá deixar os investidores asiáticos em desvantagem, forçando-os potencialmente a comprar a preços inflacionados mais tarde, porque se eles agora ao provarem um ETF de Bitcoin, reparem, o preço do BTC já não está aos 30 mil, já está nos 70 mil dólares, e no Yen, obviamente, não faço ideia, mas está efetivamente alta. Portanto, ao acelerar o lançamento de ETFs e derivados à vista, Hong Kong pode então atrair fluxos substanciais de capital, principalmente se o fizer em Ethereum. Portanto, este posicionamento perante Ethereum é uma estratégia de antecipação, mesmo que não tenha um impacto tão grande como tem um ETF de Bitcoin, mas nesta luta, nesta guerra económica que existe entre China e Estados Unidos, pode ser de facto uma boa jogada neste jogo de xadrez que existe aqui entre estes dois países. Portanto, se tudo correr conforme o planeado, Hong Kong poderá em breve encontrar-se na vanguarda da revolução do ETF de Ethereum, moldando o custo de investimento em criptomoedas na Ásia. E isto é particularmente importante, principalmente para quem Ethereum, atenção que é o meu caso, por causa desta notícia que me deixou um bocadinho preocupado. O sonho dos ETFs de Ethereum diminuiu. As possibilidades de aprovação caem significativamente para 35%. E quem o diz não é alguém que deve ser ignorado. É o Sr. Eric Balchunas, que foi um dos maiores defensores de uma elevada probabilidade de aprovação de um ETF de Bitcoin, conforme vocês se devem lembrar. Ele neste momento passou de uma previsão que tinha de 70% para 35%. Ouch. Dói. Não estava à espera desta. Cartão amarelo para o Sr. Eurico Balchunas pela entrada a pé juntos que me fez. Portanto, o analista do Bloomberg observou claramente que existem várias razões, na sua opinião, pelas quais a Comissão deveria aprovar os ETFs à vista, mas pelos vistos já está a mudar de ideia. Somando-se a estas opiniões do Sr. Eurico Balchunas, o Sr. Seifert, que é também o parceiro nestas análises, apontou que o ciclo do ETF de Ethereum atualmente parece ser o inverso das probabilidades de aprovação do ETF de Bitcoin. Vale a pena realçar que o maior mercado de previsões do mundo, o Polymarket, também confirmou a queda nas probabilidades de aceitação do ETF de Ethereum. Dados da plataforma mostram então que as probabilidades caíram para os tais 36%. Eu acho que um dos motivos pelo qual isto pode acontecer está relacionado com o staking, ou seja, o denominado Proof of Staking, que é diferente do Proof of Work. Porque são coisas diferentes e isso pode de facto alterar um pouco essa probabilidade de aprovação deste ETF. Mas pronto, vamos ver se a China compensa isto. Agora, digo-vos uma coisa, se o ETF for rejeitado, porque estamos a falar não é o da BlackRock, é o outro, mas se ele for rejeitado e o da BlackRock for aceito mais tarde, não faz grande sentido, certo? Vai haver ali uma discrepância. Mas eu acho que nós vamos ter uma porrada nessa altura. Em maio nós podemos ver ali uma cacetada, não só da Ethereum, mas também das altcoins. Vamos agora falar sobre outro ativo, que é Solana, que é neste momento a segunda maior moeda do meu portfólio, que está de volta com entradas de 24 milhões de dólares, impulsionando então uma nova subida de Solana. Na semana passada entrou bastante capital em Solana, até porque eles tinham uma grande acumulação, e está relacionado com aquela notícia que eu vos disse, que a Pantera iria assumir a Solana de FTX e estavam a preparar-se para arranjar esse dinheiro para fazer essas aquisições em saldo. Uniswap rejeitou proposta de alteração nas taxas. Confesso-me completamente surpreendido. Lembro que eles queriam partilhar os lucros com os seus detentores do Uniswap, mas pelos vistos mudaram de ideias. Mudaram de ideias porque há perigos, segundo aquilo que eles estão aqui a dizer, ao nível da segurança e ao nível de perigos também técnicos e bem também de alguma equidade e como é que se fazia essa distribuição. Portanto, se eu não estou a ler isto mal, parece que efetivamente as coisas voltaram um bocadinho para trás, o que efetivamente é mau, porque até, reparem, o preço da Uniswap caiu logo 12,3% quando soube desta notícia. Portanto, quem apostou nisto e quem comprou a Uniswap, agora entalou-se um bocadinho com esta notícia. Outra notícia interessante, Mastercard e MetaMask testam cartão de pagamento baseado em blockchain. Portanto, é giro ver o DeFi
a casar-se com o que é regime centralizado, que neste caso é a Mastercard. Portanto, eu estive aqui à procura da notícia a ver se encontrava, mas não consegui encontrar, eles não disseram nada, não dizem qual é a blockchain, portanto, a única coisa é que a Visa está a trabalhar com a blockchain de Solana, com a stablecoin do STC, mas, pelos vistos, esta blockchain que eles estão a trabalhar para testar, não disseram qual é que é, e ficámos sem saber. Portanto, é esperar pelas próximas notícias. E continua a guerra entre a Coinbase e a SEC. Portanto, a Coinbase toma medidas legais contra a SEC em busca de clareza na regulamentação de criptografia. Portanto, a Coinbase criticou a SEC por deixar a sua petição de regulamentação sem resposta por 20 meses, amigos. Não são 2 meses, são 20 meses. É mesmo não querer saber. É apenas para rejeitá-la com explicações mínimas. Portanto, se neste momento foi rejeitada, a Coinbase vai lutar novamente, e isto é importante, nós termos uma vitória da Coinbase e que isto fique claramente esclarecido por causa das altcoins, por elas serem devidamente enquadradas, porque já sabemos que Bitcoin está enquadrada, Ethereum não sabemos, se for rejeitado não vai estar enquadrado a nível legal, pelo menos da forma como nós queremos, e as outras altcoins de facto podem correr esse risco, tirando obviamente uma ou outra. Está bem? Meus amigos, espero que coloquem um gosto neste episódio, tal como fizeram no outro, para me manter aqui motivado também a fazer este tipo de trabalho. E vemos numa próxima. Beijinhos e abraços.